Se você tem um sistema de defesa conjunto anti-acesso, você tem guerra cibernética, que é para, vamos dizer assim, tocar o tumulto, né? Até mesmo dentro daquele país, no seu sistema de transmissão elétrica, seu sistema de comunicações, seu sistema de transmissão, seu sistema financeiro. Pela guerra cibernética, você atua lá dentro, já é uma forma de dissuadir. Ainda dentro desse sistema conjunto, você vai ter a defesa antiaérea, mas aí precisa ter instrumentos modernos de defesa antiaérea. Guerra eletrônica, que é para impedir que o sistema de busca de alvos do inimigo encontre onde estão os teus mísseis. Porque você vai ter que ter um sistema de mísseis para atuar sobre essas forças-tarefas aeronavais que possam se aproximar. E quem vai dizer por onde elas estão se aproximando é outro sistema é um subsistema desse sistema conjunto, que é o sistema de vigilância, controle e monitoramento, que vai dizer por onde vem e onde é que estão. Uma vez que diz de onde vem e onde é que estão, o teu sistema de mísseis vai atuar sobre ele, seu sistema de defesa antiaérea vai atuar sobre ele. E não vai ser só sobre o porta-aviões inimigo que estiver vindo com essa força-tarefa aeronaval, não. Você vai tentar afundar navios de transporte de tropa, porque você vai botar no mar, se afundar uns 3, 4 navios, você vai botar 10 mil homens no mar, que não vão desembarcar. Isso é dissuasão. E é dissuasão extra-regional sem arma de destruição em massa. É isso que há 10 anos eu venho falando que nós tínhamos que ter. Há 10 anos, desde 2012. E não inventei isso, não. Eu li porque a China já fez, a Rússia fez e o Irã está fazendo. Por que nós não fazemos? Porque ninguém convenceu ainda a sociedade que existe essa ameaça potencial e que não adianta a gente esperar a Força-Tarefa Aeronaval com seus navios ali, na foz da Amazônia, agora eu tenho que me armar. É tarde demais, meu amigo. Defesa não se improvisa. Tem que começar hoje, ou tinha que ter começado há 10 anos atrás, para hoje já está bem adiantado, não é completo, não. E nós estamos aí. E temos quanto tempo para desenvolver isso? Que Deus nos proteja mais uns 10, 15 anos, se começar agora. Por quê? Porque o Macron já disse que a Amazônia não é do Brasil. É internacional, né? Agora mesmo na ONU, há poucos meses atrás, houve uma reunião do Conselho de Segurança que queriam declarar que as áreas do mundo necessárias para a manutenção do equilíbrio ambiental serão declaradas áreas de segurança internacional. Qual é uma dessas áreas? Amazônia. Amazônia. Isso estava no Conselho de Segurança da ONU. Qual foi? Os nossos aliados ocidentais todos estavam favoráveis a essa decisão do Conselho. Quem foi que vetou? A Rússia. A Rússia. É nosso amigo? Não. Ali interessou ela vetar. Pode ser que no futuro não. Eu não posso ficar contando com isso. Entendeu? Então, se a Amazônia fosse declarada área de interesse internacional, segurança ambiental, eles, porque a Conselho de Segurança pode decretar intervenção. Se o Brasil fizesse qualquer coisa lá que eles não aprovassem, podiam decretar intervenção. Tá certo? Então, é isso que nós temos que nos preparar. Por isso que o Brasil quer tanto fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, né? Mas é sem direito a veto. É um discurso interessante. Tudo bem, queira ou não, dá status. Mas, em termos de segurança, zero. Porque o direito a veto só os 5 Só os têm, 5, né? só os 5. E dificilmente isso E vai são os mudar, 5 que né? têm bomba atômica. São os 5 que têm bomba atômica. Certo? E nós desistimos de ter bomba atômica. E agora, que eu digo, se você tiver um sistema desse, você tem uma dissuasão boa, razoável, não é tão boa como da arma atômica, sem arma de destruição em massa, sem bomba atômica. Então, nós estamos correndo esse risco, né? Porque a cobiça internacional pela Amazônia é algo declarado, tá certo, por vários estadistas e vários países. E isso é uma ameaça. E isso já vem de quanto tempo? Porque eu escuto Olha, isso foi desde que eu sou intensificada criança. em 1990. Já sempre existiu, né? Teve um Matthew Maury, era um almirante, se não me engano, militar da Marinha Americana,
né, que queria declarar, queria fazer uma imigração de sulistas, né, depois da Guerra de Secessão, de sulistas, para a Amazônia, e que fosse declarada a navegação, direito internacional de navegação no Rio Amazonas. Então, a coisa já vem de lá, né? Depois teve uma proposta, em 1968, de criação de grandes lagos amazônicos, que ia ser um projeto era internacional, dentro da Amazônia, né? Já houve oferecimento, se não me engano, da China, muitos anos atrás, isso não sei se antes ou depois da Segunda Guerra, de contingentes chineses para povoar a Amazônia. Então, essas coisas sempre existiram, né? Brasília, o José Bonifácio, a ideia de Brasília, de construção de Brasília no interior do Brasil, para trazer a capital para cá, que era no Rio de Janeiro, foi de José Bonifácio lá nos anos pouco antes da independência, ou depois logo da independência, o José Bonifácio. E a vinda da capital para Brasília é um dos motivos da Amazônia ser nossa até hoje, graças a Juscelino, né? Que trouxe a capital para Brasília, e aqui já construíram a Belém Brasília, já entraram na Amazônia com a Belém Brasília, e começou a Brasília Cuiabá, e depois Cuiabá Porto Velho. E isso deu uma certa condição de preservação da soberania na Amazônia, inclusive da integridade territorial. Então, essa Porque antes não cobiça... não Aí, em esse acesso. 1990, em 91, nós íamos fazer a reunião, a Eco 92, no Rio de Janeiro, né? Aí houve uma pressão dos Estados Unidos para a demarcação da reserva Yanomami. Não tinha nenhuma reserva na faixa de fronteira. Aí houve uma pressão internacional, os Estados Unidos inclusive, de que se não fosse demarcada a reserva Yanomami, eles iam boicotar Eco 92 no Rio de Janeiro. Aí até o Collor foi visitar os Estados Unidos. Na volta, 2 meses depois, ele demarcou. Ora, não houve pressão? Claro que houve pressão, né? Então ele demarcou a reserva Yanomami, uma parte no Brasil e a Venezuela, uma outra parte na Venezuela. A partir daí, até hoje, se você pegar a calha norte do Rio Amazonas, ela está inteirinha, inclusive na faixa de fronteira, encostando na fronteira, praticamente só não está em Pacaraima, ela inteira é reserva indígena, unidade de conservação. Toda a calha norte do Rio Amazonas, nesses 30 anos. Né? Com reservas e unidade de conservação no Brasil e no país vizinho. Portanto, sujeita à pressão internacional para uma administração, gestão compartilhada e internacional daquelas duas áreas, uma de um lado, outra do outro. Ou seja, foi cessão voluntária de soberania, porque você queira ou não, perdeu soberania, porque o mundo diz que a Amazônia não é nossa. Então, embora ela de direito seja nossa, de fato já não é, porque o governo não consegue implantar um projeto numa terra indígena por causa da pressão internacional. Então, olha só, em 30 anos, depois que conseguiram essa série de reservas indígenas e unidade de conservação, veio o presidente da Colômbia anterior a esse, se não me engano, e dá a ideia do corredor AAA, Andes, que é uma parte na Colômbia, Amazônia, no Brasil, e 4% na Venezuela, e Atlântico. Que seja um corredor ecológico definido em um acordo internacional. A hora que houver um acordo internacional definindo essa região, que é a calha norte do Rio Amazonas, onde estão todas essas reservas que foram impostas por pressão política e econômica, nenhuma pressão militar, e foi cessão voluntária de soberania de governos do Collor para cá, menos o Temer e Bolsonaro. Então vem essa pressão. Se esse corredor for declarado em um tratado internacional, jamais a gente vai poder fazer qualquer coisa ali. Então é perda, cessão voluntária de soberania. E dizer que não tem pressão internacional, quando o governo, em 2005, decretou a Raposa Serra do Sol como reserva em terras contínuas, que também está na fronteira, um grupo de políticos de Roraima, tendo à testa o senador Mozarildo Cavalcante, mas outros políticos, foram ao presidente Lula numa audiência. Isso está no Diário Oficial do Senado, em 23/9/2005. Discurso do senador Mozarildo Cavalcante. Eles foram
ponderar com o presidente que aquilo não podia ser em terras contínuas, tem que ser em ilhas separadas. O presidente declarou que sofria pressões da USP, de organismos da OEA e de ONGs europeias. Ele falou, isso está no discurso no Diário Oficial do Congresso, 23 de setembro de 2005. Senador Mozarildo Cavalcante fez esse discurso e disse que o presidente declarou isso para eles, que estavam sofrendo pressão. Então, tem pressão internacional e cederam à pressão internacional. Quando essa mesma reserva foi discutida no STF, se mantinha essa reserva em terras contínuas ou não, em 2009, na segunda reunião do STF, às vésperas da reunião, o príncipe Charles, que é presidente de uma ONG internacional, que é ONG ligada à região da Amazônia, ele veio na região, ele veio a Brasília e foi recebido no Alvorada pelo presidente Lula. Na véspera da reunião decisória do STF, o príncipe Charles, então príncipe Charles, ele foi na Amazônia, na Raposa Serra do Sol, ou foi do lado ali na Guiana. Ele, antes de ir, ele promoveu lá na Europa, na França e na Inglaterra, reuniões com políticos brasileiros, empresários brasileiros. Vários políticos brasileiros saíram da reunião quando viram qual era a intenção. E ele, no Brasil, foi recebido pelo presidente Lula, na véspera da reunião decisória do STF. Isso não é pressão? Então, agora eu quero dizer o seguinte: o índio nunca foi ameaça. O índio é um instrumento da ameaça. O índio tem a posse da terra, porque a terra é da União, mas ele tem a posse da terra. Portanto, se essa terra tiver um projeto de exploração mineral, exploração agropecuária, agronegócio, etc., ou qualquer negócio que seja, qualquer exploração que seja, qualquer projeto, ele, se é na terra dele, ele tem que ter uma equipe participando da direção do projeto com direito a voto. De modo que ele garanta que aquele projeto vai trazer grandes benefícios para a sua comunidade, mas vai trazer para o Brasil inteiro também, porque ele é brasileiro indígena e tem outros que são brasileiros também e não indígenas. Todos nós somos brasileiros. Então, o índio nunca foi ameaça. Ele é o instrumento da ameaça. E aqui no Brasil, o senhor citou, abriu aspas aí da fala desse senhor. Walter Pomar. E citou educação, citou meio de comunicação, citou judiciário. Tudo que a gente sabe onde eles já estão, né? Com poder e com influência. E eu não sou contra você discutir, você estar no meio da educação, eles tentarem ir para o meio da educação, só que eles conseguem ocupar posições-chave e impedem a liberdade de expressão e de pensamento, impedem o contraditório. Dominam. Né? Se você for tiver um debate num auditório de uma universidade, dependendo da universidade ou da faculdade, quem for exercer ali o direito do contraditório contra as ideias marxistas, leninistas ou gramscistas, ele acaba não falando, não deixa ele falar. E os professores são, digamos assim, discriminados dentro dessas universidades se não adotarem o credo marxista-leninista. E controlam a produção do conhecimento, né? Controla então, a produção do conhecimento. Você vai ter conhecimento só por uma linha. Se você é um estudante e não adotar as linhas que o professor lhe indica, o teu trabalho não vai ter um bom resultado. Ou nem aceito. Ou nem é aceito. Sim. Né? E o que isso implica? Como eu falei com o senhor, né, tem uma boa parte hoje, né? Isso iniciou quando? Se isso iniciou 20, 30 anos, nós temos uma geração inteira atual que ainda vai tocar esse país por mais uns 30, 40 anos para frente, né? Então, essa geração de 20 e poucos, 30 anos, eles estão produzindo, estão trabalhando, estão formando a nova geração e vão ser conduzidos aí por mais uns 30, 40 anos e vão alimentar tudo isso que entendeu que tá ok. Entendemos que
tem uma parcela grande da sociedade que entende que tudo que o senhor explanou para a gente aí não é nada disso, né? Entende que os partidos estabelecidos aqui não têm essa ideia, que não há essa preocupação. Existe uma parcela muito grande que dá pouco valor para nossas Forças Armadas, entende que o mundo como um todo é harmônico e que existe uma liderança internacional e que tudo vai ficar em extrema paz. Como que a gente faz, cara? Porque assim, nós já estamos bastante, ao que me parece, bastante inserido nesse movimento que o senhor explanou para a gente aí. E nessa temática, né, os rumos do Brasil, isso aí implica em quê para a gente? Quem seremos, né? Se a gente continuar. Olha, eles já tiveram muito mais poder. A narrativa já teve muito mais ao controle deles do que agora. Porque agora eles têm muito contraditório que eles não conseguem represar. E olha que tentam, hein? Quantos sites ou podcasts, eu não entendo muito a Sim. nomenclatura que vocês usam disso aí, mas quanta gente na internet, nas redes, está sendo perseguida exatamente porque está tendo uma penetração muito grande na juventude, na sociedade. Então, eles perderam o controle total da narrativa. Então, agora, eu sempre digo assim, as ondas, né, ou melhor, as ideologias, os movimentos sociais, são como a onda do mar, né? Ela vai até bem longe na praia, depois ela volta. Pode não voltar para o mesmo lugar de onde saiu, mas ela volta. Então, nós estamos vendo agora a volta dessas ondas, né? Desses movimentos ideológicos de esquerda. Porque quando eles começaram, eles eram fracos. Então, como é que isso tudo surgiu? Não surgiu no Brasil, né? Havia uma escola de Frankfurt, na Alemanha, assim que os nazistas tomaram o poder na Alemanha em 1933, a escola de Frankfurt, um dos seus expoentes era Marquise, Herbert Marquise, tem outros, né, como Habermas e outros que eu... Eles fugiram para os Estados Unidos e foram se localizar exatamente no meio universitário, no meio acadêmico americano. Isso. E a partir daí eles começaram a disseminar suas ideias, né, socialistas. Chegaram no meio artístico, no meio acadêmico. A coisa foi indo devagar, porque pegaram uma sociedade capitalista amadurecida politicamente, culta, organizada, diferente da brasileira. E lá a coisa foi estourar quase 30 anos depois, nos anos 60, no momento em que os Estados Unidos, a coesão interna estava enfraquecida pelo desastre do Vietnã. E ali veio, então, a revolução chamada dos costumes, que, na realidade, é a Revolução Cultural. No meio do caminho, eles encontraram as ideias de Gramsci, que eu falei aqui, que prega, né? E casaram direitinho uma com a outra. Revolução Cultural, né? E quando chegaram no Brasil, lá pelos anos 60, nós estávamos no regime militar, onde havia uma certa condição de represar esse movimento. Quando terminou o regime militar, uma redemocratização, que houve uma abertura geral, aí eles se espalharam por toda a sociedade. Tá? E com mais, nós tivemos quantos anos? Desde 1994 até 2016, nós tínhamos governo de esquerda, que, digamos assim, turbinava o crescimento desse movimento. Tanto Fernando Henrique Cardoso, aquela linha do PSDB, a linha do PSDB é uma linha social-democrata, que tem um nome conhecido no mundo de fabianista, defende o socialismo, mas não o socialismo ser implantado por meio de uma revolução. Eles não são marxistas, eles são socialistas. O final deles não é o comunismo, é o socialismo. Esse é um movimento fabianista que pretende chegar ao poder e implantar o socialismo por dentro da sociedade capitalista sem destruí-la. No entanto, eles são companheiros de viagem com os marxistas e gramscistas. Tá? E é interessante que exatamente a composição da chapa PT-PSDB. Porque PT, Lula, marxista-gramscista, linha marxista-gramscista. E Alckmin, linha fabianista. O Fernando Henrique Cardoso, que é fabianista, assim como o PSDB, pelo menos grande parte do PSDB, ele
vice-presidente, não sei se ainda é, do Diálogo Interamericano, que é um braço da Comissão Trilateral, que é do movimento globalista mundial. Nós não temos só os grandes atores internacionais, além das potências, parte delas democracias, são as ocidentais, e mais o Japão, a Rússia autoritária e a China totalitária, né? Existe um ator não estatal muito poderoso, que é a oligarquia financeira global, que não tem território, não tem força armada, mas tem um extraordinário poder econômico financeiro e financia, investe em lideranças, sejam de esquerda ou de direita, porque o dinheiro não tem ideologia e nem tem pátria. Investiram na China, investiram na Alemanha nazista, investiram na União Soviética para o enriquecimento, o empoderamento desses regimes, porque o dinheiro não tem ideologia nem pátria. Eles são a elite financeira global, eles continuam por cima. Eles financiam essas lideranças que, uma vez chegando ao poder, vão implantar políticas que lhes sejam favoráveis. E essas políticas que lhes são favoráveis são desenhadas em think tanks dessa própria elite financeira global, como são o Conselho de Relações Externas nos Estados Unidos, o Instituto Real de Relações Internacionais, que é da Inglaterra, a Comissão Trilateral que eu falei. Então, eles desenham políticas, escrevem políticas que são do interesse dessa elite financeira global e ela investe neles.